Olá, eu sou Josué da Silva Andrade, sejam bem-vindos. Vamos lá para a leitura da Palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor, né? A atualizada vai, a corrigida fiel vai dizer assim, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então é importante destacar isso aqui: a manifestação do Espírito, no caso do Espírito Santo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então nós temos pensado nós temos considerado algumas coisas com respeito aos dons espirituais. Já falamos algumas coisas. Então nós já pensamos, já lemos o texto, né? Dons espirituais é o tema da nossa série de estudos. Mas nós já pensamos sobre a necessidade de estudar sobre os dons espirituais, né? Não podemos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1, né? O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. E na cristandade professa, a maioria daqueles que professam cristãos, e em muitas igrejas locais, a maioria são sem conhecimento. A palavra ignorante ali é a ideia de sem conhecimento em relação aos dons espirituais. Muitas pessoas não sabem o que são os dons espirituais e nem como eles devem ser usados na obra de Deus. Então, e é uma coisa interessante. Satanás, ele sabe que se nós tivermos um conhecimento sadio, bíblico, dos dons espirituais, nós seremos instrumento nas mãos de Deus para a edificação da igreja e também para a salvação dos perdidos. E como ele não quer que a igreja não seja edificada e nem que os perdidos sejam salvos, ele tem atacado os dons espirituais com muitas ideias errôneas, alheias às Escrituras Sagradas. Então, a fonte segura, diante das inúmeras informações contraditórias e erradas que existem no meio da cristandade professa, a fonte segura é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós devemos orar e buscar as orientações nela para a nossa compreensão, não só em relação a esse assunto, o assunto dos dons, mas em relação a vários outros assuntos. Por causa da grande confusão, porque ninguém nem no coletivo, uma igreja local, né? O objetivo de uma igreja local é a glorificação do nome de Deus, e ela irá glorificá-lo através do serviço que ela vai desempenhar. Mas se ela não conhecer o que são os dons e como eles devem ser usados, ela não vai glorificar o nome de Deus. Então ninguém, nem no coletivo, nem no individual, poderá cooperar verdadeiramente com a obra de Deus na sua localidade se ele não tiver um conhecimento dos dons e saber a maneira correta de usar esses dons. A necessidade dos dons na obra de Deus foi o ponto que a gente falou, né?
eles são necessários por causa da nossa própria natureza caída, a natureza que herdamos de Adão. Ela é incapaz de fazer a vontade de Deus, seja por mais inteligente, por mais do ponto de vista humano bom, inteligente, correto, justo do ponto de vista humano, né? Estou falando do ponto de vista humano. Por mais que a pessoa tenha qualificações humanas, ela não pode fazer a vontade de Deus, porque a nossa natureza e as nossas qualidades carnais, embora nós precisamos dessas qualificações, dessas qualidades para viver nesse mundo, mas elas são inoperantes, elas são incapazes de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque elas foram contaminadas pelo pecado. Já vimos isso, depois você pode ver o nosso último estudo, você vai compreender isso. Então Deus, através do Espírito Santo, supre essa carência com os dons espirituais. No momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no momento em que um ser humano arrepende dos seus pecados e ele crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele nasce de novo, ele é selado com o Espírito Santo vem habitar nele, e juntamente o Espírito Santo vem traz dons, né, dádivas, presentes, vai dar a essa pessoa capacitação para que essa pessoa venha servir a Deus na esfera escolhida pelo próprio Deus para ele atuar. Então são variadas esferas, e para cada uma dessas esferas Deus vai dar um dom ou dons para ele estar exercendo o seu ministério, o seu serviço. Através do Espírito Santo, Deus supre essa carência com os dons espirituais. Então, por isso a figura de um presente, né? Os dons espirituais, assim como a salvação, eles são um presente que nós recebemos de Deus. Mas a questão é que, entendendo os dons espirituais, o significado da palavra dom. O que significa essa palavra? Dom é o mesmo que dádiva, é o mesmo que presente, é o mesmo que donativo. Tá? É o mesmo que presente, é o mesmo que donativo. Segundo os doutores da língua grega, os estudiosos do grego, há 3 palavras que são traduzidas por dom em português em nossas versões. A primeira palavra é a palavra carisma, né? Significa um dom, uma dádiva de graça. Traz a ideia da origem do que é dado. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4. Ora, os dons são diversos. Essa palavrinha aqui, dons, né? No caso, os carismas, né? São diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então essa palavrinha dom ali, no original, é a palavra carisma, que é um dom dado de graça. É de onde vem a palavra carisma, né? Mesmo nas nossas, que é algo que agrada, né? Algo que agrada. Você dá um presente para quem você agrada, né? De quem você dá um presente de quem você gosta. Então Deus, ele em sua graça, né? E no sentido bíblico, a palavra graça é favor imerecido, algo que nós não merecemos, mas Deus, em sua graça, Deus, ele, apesar de sermos pecadores, apesar de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, apesar de vivermos vidas que outrora aborreciam e ofendiam constantemente a Deus, Deus nos amou, ou seja, se agradou de nós, né? Poderíamos dizer, teve carisma, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Romanos 5:8 deixa isso bem claro, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a origem do dom, da onde o dom veio,
veio da graça de Deus, assim como a salvação. Salvação não é, nós sabemos disso, que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Também os dons espirituais não é pelas obras, é pela graça. Infelizmente, muitas pessoas fazem campanhas de oração e de jejum na esperança de obterem determinados dons que elas almejam. Muitas das vezes elas não sabem o que são realmente esses dons, o que a Bíblia realmente ensina sobre esses dons. E muitas das vezes, por causa do destaque aparentemente que tais dons têm, ela almeja esse dom. Sendo que os dons espirituais, e são vários dons, a gente vai entrar detalhadamente mais à frente no nosso estudo sobre o que significa cada um desses dons. Mas a questão é que a pessoa busca aquilo, faz oração, faz jejum, implora, né, chora, mas não é isso. Assim como a salvação, você foi salvo quando você arrependeu e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Da mesma forma, Deus em sua graça, né, daí a expressão carisma, que significa um dom dado de graça, Deus em sua graça lhe concedeu pelo menos um dom, ou alguns dons, para que você esteja usando esses dons na sua obra, no serviço que Ele designou para você. Então, o objetivo dos dons é esse, é um serviço, é um ministério. A palavra ministério simplesmente significa serviço. Ministério não é cargo, ministério não é título, ministério é serviço. É um serviço que você faz para o Senhor, tá? Você faz ele para o Senhor. Você serve junto à igreja aonde você é membro. A esfera de serviço onde você trabalha é a igreja local onde você é membro, mas você trabalha para o Senhor. Você não trabalha para a igreja, você trabalha para o Senhor. Você é responsável diante do Senhor. E o Senhor, né, Deus, em sua graça, Ele concedeu dons. Ele concedeu dons aos seus servos, aqueles que um dia arrependeram e creram nele, para esses exercerem o seu ministério diante dele, junto à sua igreja local. As três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão relacionados a isso. Presta atenção, por exemplo, 1 Coríntios 12:4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, são vários dons. Depois ele vai mais abaixo que ele vai dar, mas o Espírito é o mesmo. Então vemos o Espírito Santo aqui relacionado aos dons da graça. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, seja profecia e tal. Ele vai dar aqui aos dons, mas é o versículo 3. Porque pela graça que me foi dado, digo que cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí ele vai dizer, porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo diferentes dons. Dons segundo a graça que nos foi dada. Então você vê aqui, como está no versículo 3, Deus, o Pai, está relacionado aos dons. Efésios, capítulo 4,
versículo 11. Aliás, versículo 7, né, para ficar mais fácil. Segundo a graça, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu, ou ele mesmo deu, um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas o versículo aqui é segundo a proporção do dom de Cristo, né? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, as três pessoas da divindade estão intimamente relacionadas com respeito aos dons espirituais. O Pai está relacionado aos dons espirituais. O Filho está relacionado aos dons espirituais, Efésios capítulo 4, né, a partir do versículo 7 ao 11. Romanos capítulo 12 fala do Pai. Efésios capítulo 4 fala do Filho. 1 Coríntios capítulo 12 fala do Espírito Santo. Então, Deus, na sua revelação divina a nós, Deus é um só. Isso é um mistério para a nossa mente não consegue compreender isso. Ele é um único Deus, porém ele se revela a nós nas três pessoas distintas da divindade. Eu não entendo isso. E não tem como eu entender, não tem como ninguém entender isso. Mas a palavra de Deus assim o diz e nós aceitamos pela fé. E existem algumas pessoas que têm dificuldade para entender isso, mas se tivesse como eu e você entendermos isso, Deus não seria Deus. É simples assim. E quando nós entendemos que Deus ele é todo-poderoso, todo-poderoso é todo-poderoso. O que quer dizer isso? Deus ele poderia se revelar a nós como várias pessoas e continuar sendo um, como ele faz, né? Nas três pessoas, ele se revela a nós nas três pessoas, mas é um único Deus que nós adoramos. Isso não é para compreensão, para entendermos, está além da nossa compreensão, mas nós aceitamos pela fé. E acontece que as três pessoas divinas estão relacionadas aos dons espirituais. O fato de você não saber o dom que você tem e não usar esse dom segundo as orientações que esse mesmo Deus deixou registrado em sua palavra para nós, o servir, isso é uma falta muito grande que nós estamos cometendo para com Deus. O fato de você ter determinado dom e não aceitar esse dom e não servir ao Senhor conforme esse dom ou esses dons que Ele lhe concedeu e buscar outros dons por causa do destaque, né, fazendo muitas das vezes sacrifícios, muitas das vezes querendo comprar esses dons com dinheiro, como Simeão faz ali com os apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, isso é uma falta muito grande. Mas as pessoas na cristandade professa têm feito a mesma coisa que Simão, só não tem tentado comprar com dinheiro em muitos casos, mas com jejum, por exemplo, com sacrifícios, fazendo sacrifícios na vã esperança de adquirir determinado dom que é dado, aliás, que já foi dado para ela no momento em que ela creu, porque ele foi dado de acordo com a graça de Deus. É Deus que dá os seus dons. E observe que a expressão está tudo no passado. Está tudo no passado. Ou seja, é um fato, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, e o Espírito Santo ele é onisciente, antes da nossa conversão, isso é um mistério para a minha mente, tá? Estou tentando explicar aqui, mas antes da nossa conversão ele já sabia os dons que ele iria
nos conceder ao nos convertermos. Por isso que tá no passado. Não é eu que pedi determinado dom, não é eu que peço determinado dom, que eu escolho, eu quero esse dom, não, é Ele. Ele sabe o local que Ele vai me encaixar no corpo de Cristo e como Ele irá me usar no corpo de Cristo para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. Então é Ele que dá em sua graça. E Ele é muito mais sábio do que eu. Ele é muito mais sábio do que eu. Então Ele sabe quais os dons, ou qual é o dom que eu realmente preciso. E Ele já estava à disposição antes mesmo da minha conversão. Ao converter, Ele veio habitar em mim, claro, e já com a sua habitação já me concedeu o dom necessário. Assim aconteceu com você também, necessário para me servir a Deus, para Ele me usar na sua obra, na edificação do seu corpo. A necessidade da gente entender esse fato. A outra palavra que aparece é a palavra doma, né? Significa a realidade do que é dado. Efésios 4, versículo 8. Quando subiu alto, levou o cativeiro e deu dons ao homem. A palavra dons aqui é a palavra doma, né? Algo que é dado. Carisma fala da origem, doma fala de algo que é dado, é uma realidade. Os dons são uma realidade. Os dons espirituais não são uma invenção da cabeça do apóstolo Paulo ou de algum dos apóstolos. Não são. Os dons espirituais são uma realidade. Quase não é falado sobre esse assunto nas igrejas locais. E eu não sei o porquê, mas existem algumas publicações. Existem algumas publicações de nossas igrejas. Eu estou falando agora de nossas igrejas, as igrejas locais, as igrejas neotestamentárias, conhecidas aqui no Brasil como Igreja Cristã Evangélica ou Casa de Oração. Parece que as pessoas evitam falar sobre esse assunto, escrever sobre o assunto dos dons espirituais. Por exemplo, eu não lembro a revista que muitas igrejas usam, a revista da Escola Dominical que muitas igrejas usam, eu não lembro dela tratar detalhadamente sobre os dons espirituais. Não sei se é medo de ofender alguma determinada linha de pensamento, como por exemplo a linha pentecostal e neopentecostal, porque é uma área que eles fazem muita confusão, misturam muitas coisas em relação a esse assunto, inclusive nessa questão que muitos dessa linha acreditam que se eles orarem e jejuarem para obter determinado dom, eles irão consegui-los, e não vão. Não adianta, porque é de acordo com a soberania de Deus. É Deus que os distribui segundo a sua soberana vontade. Não é eu que escolho o dom que eu quero, mas é Deus que em sua soberana vontade me concedeu eles no momento em que eu me converti, em que eu criei no Senhor Jesus, o Espírito Santo ao vir habitar em mim. Mas o dom ele é sólido, ele é uma coisa sólida, é real. A ideia ali é de algo real. Sabe, o termo doma fala de algo, traz a ideia de algo sólido, de algo concreto. É claro que nós não vemos os dons espirituais, sabe, mas a palavra que é usada ali, ela traz essa ideia, algo real, não é uma fantasia criada, imaginada pelos apóstolos, mas é algo real e importante para a igreja de Deus conhecer sobre esse assunto. Os servos de Deus, principalmente os recém-convertidos, precisavam. A pessoa que ingressa em uma igreja local, um recém-convertido, uma igreja local deveria ter pessoas que ajudariam esse recém-convertido a entender essa questão dos dons espirituais. Principalmente para os pescadores de aquário não vir e levá-lo para os seus rebanhos. Porque infelizmente a gente já vi muitas vezes acontecendo. Você evangeliza uma pessoa, a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo. Aí
essa pessoa não é acompanhada muito de perto, né? Fica muitas das vezes limitado só às reuniões da igreja, não é acompanhado muito de perto, e essa pessoa vai trabalhar com membros de várias denominações, e ali vai ser, como ele é um recém-convertido, ali vai ser lançado sobre ele uma enxurrada de informação, muitas das vezes informações erradas, ensinos errados da palavra de Deus. E por uma falta de conhecimento bíblico e por uma falta de acompanhamento, muitas das vezes ele é arrebanhado, ele é tirado do seio da igreja local e levado junto para esses ajuntamentos, porque existe muito pescadores de aquário. Ir lá no mundo, evangelizar a pessoa que está lá no mundo, morto em seus delitos e pecados, caminhando a passos largos para o inferno, é difícil. Mas uma vez que essa pessoa já reconheceu o seu pecado, arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então vai ficar mais fácil, ela já creu, ela já professou a fé em Cristo. Então, iludir a mente dela e o coração dela, fazer uma lavagem cerebral nela e tirá-la do seio de uma igreja local, onde ela crescerá, ou pelo menos deveria crescer de uma maneira sadia, vai ser muito fácil. Então deveria haver haver irmãos nas igrejas locais com esse objetivo, ensinar os recém-convertidos sobre essas doutrinas. Isso é uma doutrina básica. Os dons espirituais é uma doutrina básica da vida cristã, da sã doutrina. O dom espiritual é algo sólido, é real. Você tem pelo menos um dom que Deus lhe deu quando você creu no Senhor Jesus Cristo. Outra palavra que vai aparecer é a palavra pneuma. Significa o que é relativo ao Espírito, a natureza do que é dado. Então, pneuma, a palavra pneuma, né, de onde vem a palavra pneu na nossa língua. Essa palavra está relacionada ao Espírito Santo, né? Pneumatologia, né? A doutrina do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 1, a respeito dos dons espirituais, né? Dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Segundo os estudiosos do grego, essa expressão aqui, essa expressão aqui, no original seria a respeito dos espirituais, mas como o contexto fala dos dons espirituais, como por exemplo aqui no versículo 4, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, pelo contexto se entende-se que é os dons espirituais. Então, traduziram, fizeram essa... não é um acréscimo, né, mas para contextualizar o texto, né, a respeito dos dons espirituais. Mas a palavra no original ali é pneuma, ou seja, a natureza do que é dado. E nessa carta, na carta aos Coríntios, você vai observar, se você estudar 1 Coríntios, talvez você já estudou e você vai concordar com isso, você vai ver sempre o Espírito Santo, aquilo que é espiritual, em contraste com aquilo que é carnal, com aquilo que é natural. Nós já vimos isso, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, como a crentes governados, controlados pelo Espírito Santo, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, ou seja, crentes que estava dando lugar, estava deixando a carne influenciar as suas vidas. Pode posicionalmente uma pessoa ter o Espírito Santo habitando nela, ser governado pelo Espírito Santo, mas na prática é a carne que influencia as suas vidas, as suas decisões. Então ele é carnal, ele é um salvo por Cristo, mas carnal no sentido de que ele deixa a carne influenciar as suas decisões e suas ações. E é nesse sentido que ele fala lá no capítulo 3. Então, crentes carnais em contraste com crentes espirituais.
coisas espirituais em contraste com as coisas carnais. Enfim, esse é um dos assuntos, essa é uma das chaves para se entender 1 Coríntios. Aquilo que é espiritual em contraste com aquilo que é natural. Natural ali é o homem sem Cristo, ou em contraste com aquilo que é carnal, ou seja, aqueles que deixam a carne influenciar as suas vidas, as suas decisões, as suas ações. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos com dons, não sei se é a expressão correta, mas eu creio que dons naturais, como por exemplo a visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato, a vida, a vida física em si é um dom natural que Deus nos concede. Então Deus não, são capacidades que nos levam a existir nesse mundo. São os dons naturais que nós recebemos ao nascermos. A inteligência é um dom natural. Enfim, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo algumas habilidades que chamamos de talentos ou capacitações carnais. O que quer dizer isso? São, por exemplo, a capacidade da fala. Nenhum de nós nascemos falando, mas à medida que fomos crescendo, desenvolvemos, adquirimos a habilidade de falar, também de locomover, de andar, a habilidade de pegar as coisas. Ou seja, nós adquirimos, com o passar dos anos, treinando os nossos dons naturais que recebemos, treinando, nós adquirimos outras capacidades. A habilidade de falar o idioma nativo no qual nós nascemos. Nós depois, com o passar do tempo, nós podemos aprender outros idiomas. Então são habilidades que a gente adquire através dos dons naturais que recebemos. Só que os dons espirituais são espirituais. Nós não vamos adquiri-los através do esforço. Nós não vamos adquiri-lo através dos nossos dons naturais. Nós só vamos adquiri-los pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá. E assim como nós precisamos treinar os nossos dons naturais, também nós precisamos treinar os nossos dons espirituais. Pode uma pessoa receber esse dom, receber um dom espiritual, e por não treinar esse dom espiritual ser inativo. Não sei se já aconteceu com você, mas eu, por exemplo, já quebrei a minha mão uma vez. Estou usando, como é usada a linguagem do corpo, né, eu estou usando também essa linguagem para ilustrar isso. E eu fiquei com a minha mão engessada durante 30 dias. Depois que eu tirei o gesso, eu não conseguia fechar a minha mão. A habilidade de abrir e fechar a minha mão, ela foi neutralizada. Eu tive que fazer uma série de exercícios, né, chamados fisioterapia, para poder voltar o movimento normal da mão. Então pode uma pessoa receber um dom espiritual, ele tem um determinado dom, mas por ele não usar esse dom, ficar estagnado, ficar parado. É a chamada lei da, se eu não estou enganado, lei da atrofia. Algo que você não usa, você perde. Veja bem, eu não estou falando de salvação não, tá? Não é que você perde no sentido daquilo, você perder para ser mais, aquilo fica inútil, inutilizado. A pessoa recebeu um dom espiritual, mas por ela não usar aquele dom, aquele determinado dom, aquele dom fica estagnado, fica parado. E a igreja local onde ele é membro tem prejuízo nela, e ele tem prejuízo na sua vida espiritual. Porque na vida espiritual nós não paramos. Ou você está andando para frente, ou você está regredindo. Ninguém está parado na vida espiritual. E infelizmente existem muitos crentes que estão andando para trás.
Eles acham que estão parados, mas eles estão dando para trás. Eles estão dando prejuízo na obra de Deus, na igreja local onde eles são membros, e eles estão tomando prejuízo. Eles não estão exercendo o dom que lhes foi dado por Deus. E um outro detalhe. Você mesmo leu Efésios capítulo 4, versículo 11, né, que ensinador, né, doutor, evangelista, doutor e mestre são dons espirituais. Existem muitas universidades, faculdades teológicas que oferecem diploma de pastor para as pessoas que frequentam seus cursos e terminam seus cursos em determinado tempo. Nada está tão longe daquilo que a palavra de Deus ensina. Pastor é um dom espiritual. Assim como o evangelista também é um dom, assim como o ensinador também é um dom. Já falamos alguma coisa nesse sentido aqui, respondendo algumas perguntas relacionadas a isso. Então, uma pessoa ele pode estudar 40, 50 anos, ele vai receber talvez o título de pastor, mas nunca ter sido um pastor de verdade, porque esse não foi o dom que Deus lhe concedeu. E infelizmente existe muitas pessoas no cristianismo professo, e existe em igrejas locais pessoas que era para seguir o princípio neotestamentário estabelecido na palavra de Deus, na igreja local ser governada por uma pluralidade de anciãos, mas aí algumas pessoas imitando o denominacionalismo que está fora das escrituras sagradas adotaram o título de pastor, e muitas das vezes essa pessoa nem pastor é de fato, porque não é o dom que Deus lhe concedeu, não é o serviço para o qual Deus o chamou para exercer na igreja local onde ele é membro, ou na igreja de Deus de uma forma geral. Você vê a contradição que é: uma pessoa entra numa escola para aprender a ser uma coisa que é dado gratuitamente por Deus quando ela converte. Mas e se a pessoa não recebeu esse dom? Ela pode estudar o tanto que for, ela nunca será um pastor aos olhos de Deus. Ela nunca será um pastor aos olhos de Deus, porque não foi o dom que Deus a concedeu. Ela vai aprender o grego, vai aprender o hebraico, vai aprender a hermenêutica, vai aprender a exegese, vai aprender as várias áreas as várias áreas que o seminário ensina, muitas áreas até boas, mas o seminário não tem poder de fazer alguém um pastor, assim como também não tem o poder de fazer alguém um evangelista ou um ensinador. Isso é um dom dado por Deus pelo Espírito Santo às pessoas que arrependem e creem no Senhor Jesus Cristo. Um vai receber o dom de evangelista, o outro vai receber o dom de pastor, o outro vai receber o dom de ensinador, o outro vai receber o dom de socorrista, o outro vai receber o dom de contribuição, o outro vai ser, enfim. Então isso tem que se deixar isso bem claro aqui, tá? Os dons são espirituais, ou seja, dados pelo Espírito Santo àqueles que um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. Se você um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, você tem pelo menos um dom. Pode ser que você tenha mais, de um dom, mas você tem pelo menos um dom espiritual. E a gente vai entrar nesse detalhe mais à frente. Mas eles são dados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá esses dons. A palavra carisma, né, um dom dado de graça, fala da origem. A origem, a graça de Deus. Doma fala daquilo que é real, aquilo que é a realidade do dom. É um dom mesmo. É um presente que Deus deu a você quando você creu, ou alguns presentes. Veio junto com a sua salvação. A sua salvação foi um presente dado por Deus. Assim também o dom espiritual, ou os dons espirituais, são presentes que Deus dá aos seus servos para servi-lo. E pneuma significa que é relativo ao espírito, ou seja, a natureza. Ele é espiritual. Não é adquirido por meios naturais nem carnais. É dados tão somente e exclusivamente pelo Espírito Santo
aqueles que um dia arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Claro, o dom espiritual precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado, mas ele é dado pelo Espírito Santo. A classificação dos dons, eu quero entrar nesse assunto. Então existe uma classificação. Quero deixar bem claro aqui que essa classificação aqui é a minha compreensão, tá? Eu compreendo dessa forma aqui. E também tem que ser realista. Essa classificação, estudando sobre esse assunto e estudando um livro do irmão, já está com o Senhor, né, o irmão Ronald Watterson, aprendi essa classificação através desse livro, que também faz a mesma classificação. É um curso bíblico até distribuído pela Escola Bíblica de Carangola, e também tem um livro distribuído pela editora Sã Doutrina, né, chamado Dons Espirituais. É maravilhoso esse livro, né? Foi muito esclarecedor. Muitas coisas que eu aprendi relacionadas aos dons espirituais, aprendi com os escritos do irmão Ronaldo Watterson. Foi muito bom. Me ajudou muito a compreender aquilo que a palavra de Deus ensina com respeito aos dons espirituais. Os dons podem ser classificados em dois grupos distintos. Dons individuais. Aí tem Romanos capítulo 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10, depois versículo 30, depois o 14 e o versículo 6. Não vai dar para a gente ler, mas procura aí, procura aí na sua Bíblia ler, você vai ver a classificação de cada um desses dons, né? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, exercer misericórdia, ensinador, dom de línguas, dons de curas, revelação, discernimento de espíritos, profecias, enfim. Então esses são os dons individuais, ou seja, são dados aos indivíduos, ou seja, cada um daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, recebeu, quando creram no Senhor Jesus Cristo, recebeu um ou mais desses dons. Quero destacar aqui uma coisa. Alguns desses dons, não são todos, tá? Eu não sou seccionista. Existe aqueles que são, na cristandade de uma maneira geral, aqueles que são pentecostais, que acreditam que todos os dons são dados até os dias de hoje, e acreditam que esses dons devem ser buscados através de oração e jejum. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus ensina. E existe aqueles que são chamados de seccionistas, que ensinam que os dons espirituais, aí eles, né, cessaram no tempo dos apóstolos. Não. Alguns desses dons cessaram no tempo dos apóstolos. Eu sou bíblico, tá? Eu busco o Senhor e a ajuda do Senhor para procurar entender as Escrituras Sagradas como elas são, e a gente vai ver isso. Alguns desses dons espirituais cessaram no tempo dos apóstolos, e a gente vai ver quais desses dons cessaram, tá? Quais os ainda estão em ativo, mas alguns desses dons cessaram no tempo dos apóstolos. Algumas pessoas sabem, mas Deus não é o mesmo ontem e hoje será para todos sempre? Sim, é o mesmo. Ele é imutável, ele não muda. Deus, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo justo, ele continua sendo santo, ele continua sendo amor, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo onipotente, tem todo o poder, ele continua sendo onipresente, sabe todas as coisas, ele continua sendo onisciente. Porém, a maneira de Deus trabalhar, e aí é que está a questão, a maneira de Deus trabalhar, ela muda. Um exemplo, quando você é solteiro, você tem uma maneira de você administrar os seus bens. Você casa, essa maneira de administrar os seus bens muda. Aí vem os filhos, a maneira de você administrar os seus bens muda novamente, mas você continua sendo o mesmo.
Está entendendo? Está entendendo o que estamos dizendo? Você continua sendo a mesma pessoa. Porém, quando você era solteiro, você tinha uma maneira de administrar os seus bens, a sua finança. Você se casou, essa maneira mudou. Veio os filhos, essa maneira também mudou. Coisas que você fazia solteiro, você não faz mais quando casado. Veio os filhos, coisas que você fazia só você e sua esposa, você não faz agora com os filhos. Eu espero que você esteja entendendo. Assim também é a obra de Deus. Uma outra questão que a gente pode usar aqui para ilustrar isso é a questão de uma construção. Você vai começar uma construção, vai lançar a base dessa construção. Você vai usar um tipo de ferramenta para lançar a base da construção. Depois que você lança o alicerce, o fundamento, né, que é as colunas, as vigas, né, as sapatas, e você vai começar a levantar as paredes, as ferramentas mudam. Os trabalhadores continuarão sendo os mesmos, né, o mesmo pedreiro, o mesmo servente. Os trabalhadores serão o mesmo engenheiro, o mesmo arquiteto. Mas as ferramentas que vão ser usadas serão diferentes para entijolar a parede. Chega o momento de colocar o telhado. Vai haver novamente uma mudança nas ferramentas. Você não vai usar as mesmas ferramentas usadas na fundação. Por exemplo, você não vê pessoas martelando as ripas de um telhado, os caibros e as ripas com uma pá. Não, ele está usando um martelo. Tem ferramenta que vai acompanhar a obra desde o seu começo até o final. Mas tem ferramenta que vai ser usada só ali na base. Assim é a questão dos dons. Teve dons espirituais que foram usados no início da igreja, ao lançar o alicerce da igreja, o fundamento da igreja. Há dons que foram usados para lançar fundamento, depois eles não são mais necessários. Mas há dons que foram dados lá no início e continuam sendo dados e serão dados dados por Deus, pelo Espírito Santo, né, até o arrebatamento da igreja. Então isso é um fato. Agora, são dons individuais. E também tem os dons coletivos. São os dons coletivos. Efésios 4:11, Efésios capítulo 4, versículo 11, que são dons dados à igreja. É o que chamamos de homens dons, ou seja, pessoas que receberam, à medida que elas foram servindo ao Senhor, Deus os levantou. Deus os levantou como esses dons. E eles são dádivas, são presentes que Deus deu à sua igreja. É o que chamamos de homens dons, né? Ele mesmo, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos. Deixa eu colocar aqui para você ler, junto conosco. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, é ele mesmo, é o Senhor Jesus Cristo, que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Desses dons aqui também, alguns foram dados também no fundamento. Eu já vou até adiantar aqui, né? Apóstolos e profetas, mas futuramente a gente vai explicar detalhadamente o porquê que foram dados só no início da igreja. Hoje temos evangelistas, aqueles que são responsáveis por pregar o evangelho aos perdidos, pastores, aqueles que vão pastorear aqueles que se converteram, e mestres, aqueles que vão ensinar a sã doutrina para esses que se converteram. Mas a questão aqui são os dons coletivos, são dados à igreja, não só no caso a igreja local, tá? Isso aqui é dado à igreja no sentido universal, ou seja, ao povo de Deus, mesmo espalhado pelas denominações. Existe, embora erroneamente são chamados só de pastores, erroneamente, isso é uma prática errada da cristandade professa, mas existe muitos irmãos
nas denominações que, embora tenham o título de pastores, mas você observa que eles são evangelistas, ensinadores e pastores. Embora só tenha o título, só um título, né? Pastor. Mas pastor não é título, pastor é um dom. Evangelistas, pastores e doutores são dons, são irmãos que são levantados na igreja para exercer essas funções: evangelizar, pastorear e ensinar as verdades da palavra de Deus. Existe também mais uma classificação que eu queria destacar com vocês aqui, mas que é, no caso, a distribuição dos dons. Classificação: dons individuais, dons coletivos. Tem a distribuição. Eles também foram distribuídos em grupos, só que estes são 3. Mas eu vou só dar uma pincelada aqui. No próximo estudo, com a permissão do Senhor, a gente vai entrar mais detalhadamente. Deixa eu só dar dons fundamentais: apóstolos, profetas, que no caso são homens dons, né? Dons coletivos. Revelações, ciência e profecias, que são dons individuais. A gente vai entrar detalhadamente no significado de cada um deles, mas são dons fundamentais. Foram dados para lançar o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. Dons dados como sinais. A fé aqui deve estar associada ao dom de curar, operação de milagres, línguas estrangeiras, no caso de outros idiomas, discernimento de espírito, exorcismo, que é a capacidade de expulsar demônios, né? Tinha que ter o discernimento de espírito para exercer esse aqui, a habilidade de expulsar demônios. Dons permanentes. Esses dons serão dados, foram dados, estão sendo dados e serão dados até o arrebatamento da igreja. Esses dons: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, governos, ministério, contribuição, socorros, exortação, mestre, pastor e evangelistas. Então você vê aqui individuais, tem esse aqui de exortar, depois mestre, pastor e evangelista, que são dons coletivos. Esses dons sinais aqui, só para você ter uma ideia, eles estão associados. Esses dons sinais aqui, eles estão associados ao apóstolos e profetas, assim como revelação, ciência e profecia, né? Houve outros irmãos que exerceram esses dons também, mas eles estão mais associados aos apóstolos, ao período dos apóstolos e profetas. Só para adiantar, esses dons aqui, dessa última coluna, esses dons são dados à igreja até os dias de hoje e serão e continuarão sendo dados. Então, ou seja, a ideia de que os dons cessaram, ela é errada. Não, os dons não cessaram. Os dons não cessaram. O que cessou? Cessou foi aqueles dons usados para lançar o fundamento da igreja. Não foram todos os dons que cessaram. O que cessou foi os dons que foram dados para lançar o fundamento da igreja. E é interessante que que os dons são dados tendo em vista um fim proveitoso. Qual é um fim proveitoso? Tem uma utilidade. Deus não vai dar dons para não ter utilidade. Se tem alguém que tem um determinado dom e esse dom não está sendo utilizado na obra de Deus, a culpa é dessa pessoa que não aceita o seu dom e o ministério para o qual o Senhor a chamou, o que é uma falta muito séria, ou ela desconhece o seu dom, ou ela não desconhece. Eu já ouvi casos de pessoas dizendo que elas não têm dom. Então, se você não tem dom, então você não é salvo. Não, eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu falei, então você tem dom espiritual.
Pelo menos um você tem. Agora basta você saber qual é o dom que você tem e como a palavra de Deus te ensina onde você deve usar esse dom. Aí ela virou: ah, tá, entendi. Então eu tenho um dom também. Claro que você tem. Você só precisa descobrir qual é esse dom e usar ele na esfera que o Senhor tem chamado você para servir. Então, todo verdadeiro cristão tem pelo menos um dom espiritual. E ele precisa ser usado da maneira correta, da maneira que o Senhor estipulou na sua palavra. Como eu disse, essa distribuição dos dons nós vamos entrar detalhadamente. Mas que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Esperamos que você tenha compreendido o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Isso é um fato. Deus, ele tem todo o poder. Nada é impossível para o Senhor. Mas alguns dons não são necessários mais nos dias de hoje, mas a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Vamos entrar mais detalhadamente nessa próxima oportunidade. Mas vai orando ao Senhor. Se você não sabe qual é o seu dom, ore ao Senhor. Fale: Senhor, me mostre o meu dom. Ajuda-me a aceitá-lo. E orienta-me, Senhor, me guia, me ensina como eu devo usar esse dom para a sua glória. É para a glória do nome de Deus, não é para a nossa glória, mas é para a glória do nome de Deus, para a edificação da sua igreja. Usa-me, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Fala com o Senhor isso. E Ele, através da sua palavra, através do Espírito Santo, abrirá sua mente e o seu coração para você compreender e de fato ser um instrumento nas mãos dele. Permita, Deus, que assim seja. Amém? Muito obrigado por sua companhia. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. E tchau, tchau.